Boa noite, amigos. Vou falar desse livro aí, fiz uma resenha rápida do livro do Zé Guilherme Melchior, que chama Foucault e o Niilismo de Cátedra. O Zé Guilherme Melchior tem uma posição de anti-esquerda, liberal, não marxista. É com base nessa crítica à esquerda, que ele critica o Nietzscheano de esquerda, né? Que é o Foucault, que ele chama de niilismo de cátedra, mas na verdade o que ele quer atingir é a questão da esquerda contracultural, a esquerda não marxista, que se utiliza do Foucault e tem afinidades com Foucault. O niilismo para os nietzschianos ele pode ser positivo, mas para o Melchior é um xingamento, né? Então, o homem é uma base epistêmica em extinção. Então, assim, Foucault critica o humanismo. E de extensão, ele acaba criticando também o iluminismo. Nesse ponto é que a crítica do Melchior incide durante todo o livro. Porque Melchior defende a herança iluminista da razão, da verdade, da ciência. E aí, como o Foucault combina Marx e Nietzsche, né, digamos assim, o Foucault tem uma visão da história. Ele escreve a história da loucura, ele escreve a história da sexualidade. E isso é mais característico da visão do Hegel e do Marx do que da visão do Nietzsche. Então, a partir desse tipo de incoerência, né, ele critica a obra inteira do Foucault. Tá? Então ele pega essa questão da episteme, que seria uma revolução científica, digamos. Um momento em que há uma revolução científica e, por exemplo, Galileu desbanca Aristóteles, Einstein desbanca Newton. Surge ali uma nova episteme e aí ele reivindica que o homem não pode ser mais a base da ciência, mas ele também não coloca nada no lugar. O Melchior fala que o Lévi-Strauss já falava isso. Então, para o Foucault não existe verdade, no sentido da visão de realidade. Mas ele faz história da loucura, história da sexualidade, arqueologia do saber, para contextualizar historicamente. Então ele não segue a visão do Nietzsche no sentido de não dar valor à história, não, porque os nietzschianos não fazem, o Nietzsche não faz a história de nada, não. Esse paradigma historicista é mais do Hegel e do Marx. Então a visão da história para o Foucault está mais próxima do Hegel e do Marx do que do Nietzsche. Então não existe verdade na visão da realidade, mas existe na visão da história. Ele pega essas incoerências o tempo todo. Outra que ele pega ali, mais para o final. E no final da vida, o Foucault fala do fim da política, ali no final dos anos 70. Aí a justificativa é que é mirabolante. Ele fala que a política é filha da revolução. E a revolução dá em stalinismo, dá em um autoritarismo, uma hipertrofia do poder, o poder tomando conta de tudo, da sociedade, do Estado, todo mundo. E isso está acabando, então a política também está acabando, porque a política é filha da revolução e ela sempre dá em stalinismo. Essa é mirabolante, né? O Melchior vai descascando toda a obra do Foucault, com esses norteamentos que eu passo aqui. Quando quando Foucault fala que houve encarceramento no tempo do iluminismo, a razão chega ao poder no tempo do iluminismo, com a Revolução Francesa e tal, e castiga a loucura, castiga quem é contra, sai prendendo o que é contra.
Só que quando se fala, você vai ver mesmo, o Peter Sedgwick e alguns outros já dizem isso, que aquela teoria está equivocada, porque o encarceramento veio muito antes. Veio bastante antes. Não foi no tempo do Iluminismo, foi pelo menos uns 2 séculos antes, século XV. Então que o Nietzsche, que o Foucault, meio inspirado ali no Nietzsche, com a ideia de que tudo é construído e o saber científico é relativo, ele se dá a liberdade de forçar conclusões. Aí o Melchior pega essa deficiência do História da Loucura, pega outro problema semelhante na História da Sexualidade, pega também no Palavras e as Coisas. No Palavras e as Coisas, ele fala que o Melchior fala que o Foucault projeta sua visão de mundo ali. Quando tem aquela explicação lá do Velázquez, do quadro, em que todo mundo no quadro é visto menos o rei, tá ali a corte toda menos o rei, a história da arte dá uma explicação, o Foucault outra. A história da arte fala que o rei não aparecia por respeito. O Foucault fala que vê naquilo ali a teoria dele do sujeito. Não é? Ele vê uma teoria dele ali, a história da arte fala uma coisa diferente. Tem outra hipótese. O Melchior pega também a história da sexualidade. Foucault acredita que a partir do iluminismo e do cristianismo há uma racionalização e uma repressão, obriga a falar sobre sexo. Um discurso moralista a partir do cristianismo, principalmente, e depois continuado pelo puritanismo e pelo iluminismo. Só que, lembre-se que em Platão já havia a ideia da castidade, da ascese, da libertação do corpo. E é muito mais fácil achar discurso moralista do que libertário entre os autores gregos e romanos. Ele vai desmantelar também essa hipótese que está na história da sexualidade. Ele critica também a arqueologia do saber, que é quando o Foucault faz o seu discurso do método, né? Mas ele não submete seu próprio método a uma crítica. O Foucault foge muito de discutir se a interpretação dele é apenas mais uma interpretação. Ela é apresentada como uma verdade. Então tem esse paradoxo. Ele, em tese, acredita que todas as interpretações não existem fatos, são apenas interpretações. E essa interpretação dele, por que estaria correta? Ele foge desse paradoxo, ele nunca enfrenta isso, não. Então, debatendo também a microfísica do poder, para encerrar, que é uma obra mais importante ali do Foucault, Melchior analisa vários autores e chega à conclusão que o Foucault tem uma visão apenas negativa do poder. E ele não tem uma alternativa. O poder é sempre opressor, no capitalismo, no socialismo. Ele tem uma teoria não produtiva do poder. Para que tomar o poder? Para que mantê-lo? Para que o poder, se ele é apenas negativo e repressivo? Então tem essa crítica da teoria do poder que está também no centro da obra do Foucault. Tá? Então, assim, aí ele conclui lá, o que eu acho a única coisa que eu acho realmente problemática nesse livro aliás, por que o Melchior se debruça tanto sobre autores que ele não gosta, né? Mas ele é um polemista, ele está bem. O termo niilismo, porque virou na boca do Melchior um xingamento, mas para os nietzschianos ele é um conceito positivo. O niilista poderia ser um criador de valores, independente de ele estar na cátedra, que seria na universidade, ou numa casinha de sapê. O niilista para o nietzschiano, ele destrói, mas ele cria valores, é um niilismo ativo. Então, eu acho que aí tem uns apontamentos interessantes, muito mais para dizer. Eu vou, esse é meu fichamento, assim, essa minha resenha do livro do Melchior, eu vou postar algo no meu
blog também, que é a Revista Cidade Sol. Então, boa noite, amigos, boa noite, alunos.